Desejando a você uma boa noite, agradecer por você estar aqui, para hoje a gente estudar esse tema, que é um tema magnífico, chamado Vida Eterna. Será que a vida eterna realmente existe? Ou será que é uma ficção? Prepara aí sua Bíblia, hoje a gente vai ler alguns versos bíblicos para a gente tentar entender essa realidade. E se você achar melhor, você pode acompanhar pela tela a leitura e anotando os textos para você confirmar depois. Amados, eu gostei muito, não havia combinado com o grupo, mas é incrível como o Espírito Santo conduz as coisas, quando eles cantaram essa música Jó. Eu acho que essa música Jó, vou dizer até aqui o grupo, a gente poderia até cantar mais vezes, não é, Kelvin? Durante essas programações nós estamos fazendo, porque se é uma música que a gente está precisando nesse momento, eu acho que é nos fortalecer também na história de Jó. Porque, amados, é muita notícia ruim, é muita morte, é muito desemprego, é fome. A gente tem um grupo de oração que a gente precisa ali estar forte para... A gente não respira de tanta notícia que vem fazendo seus pedidos de oração, para que possamos unidos orar. E hoje eu fiquei muito de coração partido quando uma pessoa pediu oração por um jovem, que ele dizia assim: perdi meu pai, perdi meu emprego e agora eu perdi a minha mãe. Que Deus é esse? E ela pediu para eu me atrever, né, porque numa hora dessa não tem palavras, para escrever alguma coisa. Eu escrevi alguma mensagem para ele, baseado realmente no livro de Jó, e o convidei para participar hoje à noite conosco, mas ele disse que não crê em Deus, não quer Deus na vida dele. E a gente fica assim pensando que talvez seja de fato compreensível no momento de uma dor tão cruciante como essa, que não só ele está passando, mas tem muitas famílias que estão passando. Tem famílias que estão perdendo muitos familiares. Eu acho que todos nós temos pelo menos um amigo, um conhecido que nós perdemos nessa guerra. E eu quero assim dizer uma coisa que você poderia até gravar aí na sua mente, se você quisesse anota num papel. É a seguinte frase de John Stott. Ele diz: o sofrimento é uma investida violenta de Satanás contra Deus. Você pode anotar se você quiser. Eu gosto muito dessa frase, eu até já memorizei. O sofrimento é uma investida violenta de Satanás contra Deus. Por que contra Deus? Porque, em última instância, o que é que o sofrimento nos leva? O sofrimento vai nos levar a dois caminhos. Ou a gente cresce em fé, ou a gente abandona Deus. Porque apesar que Deus ele não é de maneira nenhuma o autor do sofrimento, como ele é Deus, nós acreditamos que ele pode impedir ou evitar. E por algum motivo ele permite, às vezes, que o sofrimento venha. Então por isso que eu dizia hoje lá no grupo, quando terminar essa pandemia, nenhum de nós seremos mais as mesmas pessoas. Nós estaremos completamente mudados. Nós vamos ter dois grupos no mundo. Aqueles que abandonaram a Deus, se revoltaram contra Ele, e aqueles que vão sair mais fortalecidos dessa batalha, orando mais, com mais fé, buscando na Bíblia as respostas e procurando se aproximar mais de Deus. Porque compreende que existe um grande conflito cósmico onde todos nós estamos envolvidos. E quer queira ou não, nós estamos de um lado ou de outro. Mas antes da gente começar o nosso estudo de hoje, eu queria convidar você para fazer uma oração. Porque eu acredito que é um momento que o mundo inteiro necessita de oração. E se você acha que também você necessita, feche os seus olhos aí onde você estiver, não importa onde você esteja, nem como você esteja. Se for possível, feche os seus olhos e pense em Deus.
Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, Senhor, pelo teu grande amor por nós, demonstrado na cruz do Calvário através do teu Filho amado. Nesse momento, Senhor, nós queremos, Jesus, orar por todas as pessoas que estão desesperadas. Assim como esse jovem, queremos orar por ele e por todas as pessoas que estão, Senhor, na condição que ele está, de extremo sofrimento. Nós sabemos que o Senhor não nos condena, que o Senhor compreende a nossa dor e o que o Senhor está disposto a restaurar as nossas feridas e reconstruir a nossa vida, como um dia o Senhor fez com o teu servo Jó. Queremos orar nesse momento por cada coração ferido, Senhor, que nos assiste nesse momento. Quer seja um sofrimento emocional, psicológico, familiar, de enfermidade, Senhor, ou até mesmo um sofrimento de cunho espiritual. Que o Senhor possa, nesse momento, enviar a tua paz, acalentar os nossos corações e nesse momento nós possamos sentir a tua graça sobre nós. Coloca dentro de cada coração a esperança de dias melhores, Senhor. A esperança que o Senhor é um Deus todo-poderoso que não falha e que tudo isso um dia irá terminar. Que nesse momento o Espírito Santo habite no coração de cada pessoa que vai estudar a tua palavra e que um anjo seja comissionado para cada lar que nos assiste nesse momento. Que o Senhor possa ajudar todos que estão nos hospitais, todas as famílias enlutadas, até aqueles que não estão agora nesse momento conosco, mas onde quer que eles estejam, também recebam a tua graça. Pois é pelo poderoso nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Meus amados, hoje nós vamos estudar sobre a vida eterna. Viver eternamente é o maior sonho da humanidade. Você veja que todas as religiões crêem na vida eterna, crêem em algum paraíso. As igrejas cristãs, ela crê num céu, ela crê numa nova terra. As igrejas pagãs, elas acreditam de alguma maneira também na vida eterna através da reencarnação, né? Então eles dizem que a pessoa não morre, né? Vai se encarnando ou vai alcançando outras dimensões. O paganismo crê nisso, o cristianismo crê no céu. E enfim, quando você vai para todas as religiões creem realmente na vida eterna, creem num paraíso. E é isso que nós vamos hoje tentar estudar dentro da Bíblia, se de fato isso é um fato ou uma ficção. O que é que a Bíblia nos diz? Mas antes disso, eu gostaria de só contar aqui uma ilustração rápida, que no ano de 1513, um espanhol chamado Ponce de León, ele ouviu falar através dos índios, lá em Porto Rico, que existia uma fonte da juventude. E que essa fonte da juventude, ela tinha o poder de restaurar as pessoas idosas, curar enfermidades e trazer vitalidade. E ele, então, acreditou. E ele começou no dia 13 de março, ele começou uma expedição. E ele começou junto com os índios e no dia 27 de março ele chegou até a Flórida. E se você visitar hoje Santo Agostinho, você vai ver lá o nome Fonte da Juventude de Ponce de León. Ele acreditava ter encontrado a fonte da juventude. Porém, coincidentemente, quando ele chegou nessa fonte, ele acabou morrendo nela, porque ele foi atingido pela flecha de um indígena. Mas ele buscando a fonte da juventude. Hoje em dia a gente vê a ciência procurando viver eternamente. Existe até a criologia, que são pessoas que acreditam que a ciência vai avançar tanto que um dia vai conseguir ressuscitar os mortos. E o que é que eles fazem? Pessoas muito ricas, elas pagam para serem congeladas num laboratório nos Estados Unidos. E lá já se tem mais de 100 corpos de pessoas que pagam, os familiares pagam, para aquela pessoa ficar ali, né, com o corpo já morto,
congelado, esperando um dia a ciência se desenvolver e ressuscitar os mortos. Você vê que é um desejo tão grande dentro da natureza humana ter a vida eterna, que mesmo uma pessoa com uma doença fatal, uma doença grave, já em estado terminal, você vê ela lutando ali pela vida. Ela vai lutando pela vida, por quê? Porque ninguém quer morrer. O sonho de todo mundo é viver eternamente. Mas, amados, eu fico pensando, o que seria da gente viver eternamente doente, com o corpo envelhecido, num mundo cheio de sofrimento, num mundo cheio de dor, num mundo afetado pelo pecado, num mundo onde habita a maldade? Eu acredito que, de fato, seria bem cansativo e a gente pensaria 2 vezes se a gente gostaria de viver eternamente. Mas, graças a Deus, o grande conflito, ele já foi ganho na cruz. Jesus já derrubou para sempre a morte. Jesus já derrubou para sempre o pecado. Jesus para sempre derrubou o inimigo e todas as suas hostes do mal. E ontem nós vimos que Jesus, ele vai destruir esses 3 poderes para sempre. Vamos só reavivar aquele texto que a gente leu ontem, bem rapidinho? Você pode acompanhar aí na tela, só para a gente relembrar. Apocalipse 20, verso 9. Diz assim: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Vamos agora pular para o 14. Diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Veja que nós vimos aqui ontem, em Apocalipse 20, que graças ao bom Deus, esses poderes vão ser destruídos eternamente. Não tem nenhuma lógica do diabo viver eternamente no inferno de fogo queimando, enquanto os ímpios também queimam com ele com toda a eternidade. Quando Jesus disse que vida eterna só em Cristo. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim não verá a morte eternamente. Então existe uma morte eterna na Bíblia. E essa morte eterna é uma morte que não tem mais ressurreição. É uma morte definitiva. Por quê? Porque a morte que nós temos aqui, essa morte entre aspas, natural, mas na verdade é penal, na nossa existência humana, todo mundo vai ressuscitar um dia. Os que se salvaram vão ressuscitar quando Jesus retornar. E os perdidos, como nós vimos ontem, vão ressuscitar 1000 anos depois. E depois, como diz aqui o verso 9, vai chover fogo do céu. E quem é que vai ser destruído? Quem vai ser destruído? Quem vai ser jogado dentro do lago de fogo? O diabo e seus anjos, pecadores que não quiseram a salvação, rejeitaram a oferta de perdão de Deus, certo? Vão rejeitar e por isso não poderão entrar na vida eterna. Também vai ser destruído o pecado no lago de fogo e a morte para sempre. E esse lago de fogo, ele vai queimar, mas ele vai apagar. Ele vai apagar quando? Quando consumir tudo. Aí, quando consumir tudo, aí chama de segunda morte. O que é a segunda morte? É uma morte eterna. É uma morte onde não há mais ressurreição. Não há mais existência, não há mais possibilidade de volta. É a pena do pecado. É a morte que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Por isso, muitas pessoas não compreendem quando dizem assim: Jesus morreu no meu lugar na cruz. Porque a pessoa pensa: como é que Jesus morreu na cruz no meu lugar se todo mundo ainda está morrendo? Porque a morte que Jesus morreu na cruz não foi essa morte, mas foi a morte eterna, que é a pena final para a transgressão. Por quê? Porque seria um perigo muito grande o diabo continuar vivendo. Ele não tem direito de viver. Vida eterna só em Cristo, e ele não tem Jesus. Então esses poderes precisam ser destruídos. E o Apocalipse capítulo 20 diz: eles serão definitivamente destruídos. Quando eles forem destruídos, agora vamos entrar em Apocalipse 21. Tá? Você pode deixar sua Bíblia aí aberta em Apocalipse 21. Olha que maravilha. Vamos nos deleitar agora
com a promessa do Senhor. Leiamos do verso 1 ao verso 4, todos juntos. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará todas as lágrimas. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amados, se existe um texto para renovar as nossas forças e nos dar coragem para a gente lutar tudo que a vida nos oferece nesse mundo, esse texto é maravilhoso. Mas veja, primeiro a guerra precisa acabar para que possa reinar a paz. Enquanto a guerra continuar nesse planeta entre o bem e o mal, infelizmente nós vamos sofrer. E é qualquer pessoa, pode ser eu, pode ser você, qualquer pessoa. Por quê? Qualquer pessoa, não tem privilegiados, porque nós estamos vivendo no mundo afetado pelo pecado. Nós somos pecadores. Enquanto esses poderes não forem destruídos, a guerra não vai acabar. E quando é que essa guerra vai acabar? A gente viu ontem, 1000 anos após o segundo retorno de Jesus. Jesus voltará com os salvos na Nova Jerusalém, como acabou de falar agora no verso 2, que a Nova Jerusalém desce do céu. E, meus amados, quando Deus destruir definitivamente no lago de fogo o diabo, a besta, o falso profeta, Satanás, a morte, todos os pecadores não arrependidos e o pecado, aí João tem a visão de Apocalipse 21. E o que é que ele diz aqui? Vi novo céu e nova terra, e o mar já não mais existe. Ou seja, nós vamos ter uma terra renovada. Aqui quem já teve um carro e já sofreu um acidente nesse carro, bateu no carro, eu acho que já ouviu falar algumas vezes o seguro dizer assim: perda total. Não é verdade? É exatamente o que aconteceu com o nosso mundo. Não vai ser nenhum político, não vai ser nenhuma ideologia, não vai ser a união das nações, não vai ser a união das religiões, nada disso vai trazer a paz. Só vai vir a paz quando esses poderes que habitam nesse mundo estão reinando ainda. Na verdade, não estão reinando. Eles ainda estão atuando. Essa é a palavra certa, eles ainda estão atuando. Porque Jesus já ganhou a batalha e o reino já é de Deus. Só está faltando eles serem destruídos. Aí haverá um novo céu e uma nova terra. A terra ela vai ser recriada. Tudo vai ser recriado. E nós teremos um novo céu por quê? Você pode perguntar, o céu também vai ser recriado? Não. Mas vai haver uma transformação inteira no universo. Porque como o verso 3 está dizendo aí, Deus ele vai habitar conosco. E nós vamos habitar com Deus. Ou seja, hoje o universo inteiro gira em torno do trono de Deus. É lá onde Deus ele rege o universo. Só que Deus, humildemente, ele optou vir morar conosco na eternidade aqui no planeta Terra. Aqui vem dizendo que a Nova Jerusalém descerá do céu. E Deus morará conosco e nós moraremos com Ele. Se você tiver alguma dúvida nesse assunto, leia direitinho, com oração, antes de você dormir hoje, capítulo 21 e capítulo 22 do Apocalipse. E você vai ver que o Senhor morará conosco aqui na Nova Jerusalém. Por que o nome da cidade é Nova Jerusalém? Jerusalém significa cidade de paz. E vocês sabem que a Jerusalém terrena, que fica em Israel, é tudo menos uma cidade de paz. Na verdade, é uma cidade que, ao longo de toda a história, é uma cidade de muitas guerras. Infelizmente, o propósito de Deus para nós aqui na humanidade não se cumpriu, mas Deus não desistiu da gente. Ele agora vai trazer a Nova Jerusalém.
cidade de paz. Nós vamos habitar em moradas de paz. O universo inteiro vai passar por uma transformação, por quê? Porque como o Senhor morará conosco aqui na Terra, então todo o universo vai girar agora em torno do planeta Terra. Deus vai morar conosco. Nós olharemos a face do Senhor e o Senhor verá a nossa face. Aqui vem dizendo que o mar não mais existe. Esse grande mar que separa as pessoas, que dividem nações, ele não vai mais existir. Mas aqui dentro do Apocalipse fala do mar de cristal. Então significa que haverá um mar, penso eu, que é tão cristalino, que você olha para as águas e você consegue ver a olho nu todo o universo marítimo. Então vai ser algo maravilhoso. E aqui vem dizendo que a cidade é tão linda, ela é tão linda, e se você quiser saber mais sobre ela, leia Apocalipse 21, não vai dar tempo a gente ler. O nosso tempo é muito pequeno aqui, mas você pode ler e se deleitar na beleza da Nova Jerusalém, que ele compara uma noiva adornada para o seu esposo, linda, fabulosa. E quando chega no verso 4, Deus então nos dá um consolo. Deus pode nos dizer: você está chorando hoje? Não se preocupe, eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Meus amados, nessa nova terra renovada, quando esses poderes forem destruídos, não haverá cemitérios. Na nova terra restaurada na vida eterna. Por que não haverá cemitérios? Porque nunca mais ninguém vai morrer. Também não vai precisar de hospitais, porque nunca mais ninguém vai adoecer. Ninguém vai procurar um cirurgião plástico ou tentar em busca da fonte da juventude, porque nunca mais ninguém vai envelhecer. Os anos vão correr pela eternidade e nós vamos ser muito felizes nesse lugar de paz. Não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Nunca mais Satanás vai perturbar a gente. Não vai ter nenhum perigo dele estar no inferno de fogo queimando e fugir de lá e vir tentar o nosso sossego na nova terra. Também a gente não vai ter que ficar pensando num familiar que está queimando eternamente. Não, Deus não tem esse caráter. Deus é amor. Deus não é um Deus de destruição. Por isso que eu digo que o sofrimento, meus queridos, é uma arma violenta de Satanás contra Deus, porque as pessoas, em vez de entenderem um grande conflito, elas começam a se revoltar contra Deus e culpar Deus por tanta miséria, por tanta desgraça. Deus não é culpado, Deus não quer a morte da sua mãe. Deus não quer ver você chorando. Deus, ele chora com você, mas ele não pode, não porque ele não possa em questão de poder. Está entendendo? Ele não deve reter todo o mal. Por quê? Porque o pecado precisa mostrar o quanto ele é cruel, para que na eternidade nunca a gente queira voltar para essa condição de vida. Jamais. A gente vai estar liberto. A gente vai estar livre dos importúnios. E nós vamos poder ter toda uma eternidade para desfrutar. Então o verso 4 ele é muito confortador. Mas olha aqui o que nos diz o verso 10. A gente vai salteando, tá? Porque não dá para ler tudo. Olha o que diz o verso 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Aí se você continua lendo, mas o importante é que você leia depois, que eu quero que você preste atenção aqui, para a sua leitura e olhe para cá, veja que deve ter sido lindo. João diz que foi elevada a uma alta montanha, ele começa a ter a visão da Nova Jerusalém, que descia do céu de Deus, a cidade de paz. Uma cidade linda. Você vai ver que aqui no Apocalipse 21, diz o comprimento dela, diz a altura dela, diz como é que ela vai ser aproximadamente. Não detalha muito, mas já nos dá uma noção de como será maravilhoso a vida eterna. Olha o que diz aí no verso 18. Vamos saltear para o verso 18. O verso 18, ele vai nos dizer assim: a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Eu fico pensando aqui, se existe um Deus rival, que Jesus ele reconhece no Novo Testamento, um Deus rival, sabe qual é esse Deus? O dinheiro.
Jesus diz assim: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mas esse é o Deus do século 21. As pessoas fazem tudo pelo ouro. As pessoas matam pelo ouro, as pessoas roubam, as pessoas casam, as pessoas se divorciam, as pessoas são subornadas, subornam, cometem corrupção, tudo por causa de uma palavra: dinheiro, ouro. Nesse mundo, as pessoas elas vão pisando, sabe, em cima dos mandamentos de Deus e carregando o ouro no coração. A Nova Jerusalém vai ser diferente. A gente vai carregar no coração os mandamentos de Deus e vamos pisar em ruas de ouro. A gente vai dar a menor importância. Por quê? Porque toda a herança será nossa. A cidade, ela tem ruas de ouro, ela tem muralhas. Ela é uma cidade bela. Outra curiosidade, 22 e 23. Apocalipse 21, verso 22 e o 23. Olha o que diz aí. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Veja que nessa nova cidade a gente não vai precisar de um templo, assim como esse, que a gente vem adorar a Deus. E que agora, infelizmente, nós estamos impedidos de ir até o templo. Nós estamos aqui fazendo a programação com pouquíssimas pessoas. Mas a igreja ela está vazia. Mas lá o santuário será o próprio Deus. Veja que na Nova Jerusalém não vai precisar de luz elétrica. A gente não vai precisar dessas coisas, porque a glória de Deus vai nos iluminar. Vai ser algo maravilhoso. Olha o que diz aí também no verso... Vamos pular aqui para o verso, deixa eu ver aqui, verso 27. Olha o que diz aí o verso 27 do capítulo 21. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amados, vejam bem, se dependesse de Deus, ele gostaria de levar todo mundo para a eternidade. Mas, infelizmente, nem todos querem ir. Tem pessoas que estão tão apegadas ao pecado, tem pessoas que estão tão apegadas a essa vida aqui, que o céu seria um inferno. O céu, eles não iriam se adaptar ao céu. Então, Deus, por misericórdia, não tem condições de levar todo mundo. Por quê? Porque os abomináveis não entrarão no céu, o pecado não entrará no céu. Seria um perigo para a eternidade, um grande perigo. Então, só pode entrar na nova terra aqueles que entregam o seu coração e aqueles que permitem Cristo fazer uma transformação na sua vida. Porque o céu é um lugar de paz, é um lugar de santidade. Mas vamos ver o que nos diz mais aqui. Vamos ver aqui Apocalipse 22, verso 3 a 5. Eu acho que não é o próximo texto, Léo. É o outro. Apocalipse 22, verso 3 a 5. Olha o que diz aí. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos os servirão. Contemplarão a sua face e a sua fronte. Está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisará eles de luz de candeia, nem de luz do sol. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Algumas pessoas perguntam, será que não tem perigo de algum período da eternidade surgir outro anjo como Lúcifer? Ou algum ser humano que foi resgatado tentar se rebelar? Não, não há mais esse perigo, certo? Deus, ele tem presciência. O que é presciência? Deus, ele consegue ver o fim das coisas antes do início. Por isso que existem as profecias. E ele já deixou aqui profetizado que nunca mais entrará maldição nessa cidade. Nós estaremos seguros para sempre. Os salvos já terão experimentado essa vida, porque para a gente ir para a eternidade a gente tem que passar por aqui antes. Já terá experimentado o sofrimento, a morte, a dor, e ninguém vai querer mais uma vida dessa. E todos que não pecaram, que habitam em outros,
no céu, eles também não vão querer, porque eles assistiram tudo que a gente passa e eles assistem nesse mundo. Então ninguém vai querer mais uma vida tão triste como essa. Apesar, meus amados, que o tempo é curto, os meninos estão aqui prontos para cantar, mas eu queria ir para Isaías. Eu não posso deixar de ler a Bíblia aqui para ler o livro de Isaías com você, pelo menos 2 versinhos. Isaías capítulo 65. Porque eu não tenho poder de lhe convencer, mas a Bíblia tem. De você hoje à noite decidir querer ir para a vida eterna. Para você ver como vai ser maravilhoso. Isaías 65. Vamos ler rapidinho aqui, vamos começar pelo verso 17. O que é que nos diz aí? Isaías 65 e o verso 17. Diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Agora vamos saltear para o verso 21 e o verso 22. Leiamos. E eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. E agora nós vamos pular para o 24 e o 25. Diz assim: E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Meus amados, aqui em Isaías capítulo 65, é uma profecia que tem dupla aplicação. Era o sonho para Deus, para Jerusalém terrena, para o povo judeu, que era o povo no Velho Testamento encarregado de ser o povo de Deus e pregar o evangelho ao mundo. Infelizmente, falhou, porque era uma promessa condicional. Existem promessas que são condicionais. Deus só pode operar na nossa vida se nós seguimos a aliança. Se nós falhamos, então não tem como Deus fazer aquela promessa. Mas existem promessas incondicionais. E a segunda aplicação é uma promessa incondicional. Independente de quem queira ou não estar na vida eterna, já está profetizado, vai ser assim. Primeira coisa, não nos lembraremos das coisas passadas, nem das coisas antigas. A partir do momento que a vida na eternidade for correndo, nós iremos também esquecendo todas as coisas ruins que nós vivemos aqui. Também nós não vamos ficar chorando na eternidade por alguém que a gente ama, que não quis viver com Jesus eternamente. Por quê? Porque a salvação é individual. Ninguém pode salvar ninguém. Infelizmente, tem famílias inteiras, olha que coisa triste, que vão se perder. Vai se perder pai, mãe, filho, porque nem tem religião, nem tem Deus, nem tem nada. Tem famílias inteiras que vão se salvar, que seja a minha, que seja a sua. E vai ser maravilhoso. Por quê? Porque todos ali tomaram a sua decisão de estar ao lado de Jesus. Mas tem famílias que vão estar divididas, onde uns vão ser salvos e outros vão se perder. Porque a salvação é uma escolha individual. Ninguém pode salvar ninguém. Jesus é o único que salva. E, amados, nós não vamos chorar pela eternidade por aqueles que nós amamos que não quiseram. Nós vamos esquecer. E também eles não vão estar num inferno de fogo queimando. Não. Nós vamos poder viver livremente. Outra coisa aqui que o texto nos diz: nós vamos edificar casas, nós vamos plantar, nós vamos colher, nós vamos comer. Não vai ser nenhum espírito desencarnado, porque a primeira coisa que vai acontecer quando Jesus voltar e levar o teu povo para o céu é a boda do Cordeiro. Está lá escrito em Apocalipse 19, vai ter uma grande ceia, é a festa de casamento, que é do povo de Deus com Jesus. E quando você chega ali em Apocalipse 22, vem dizendo que a gente vai se alimentar da árvore da vida, que é uma árvore que dá 12 frutos diferentes, um por mês. Então, esse céu que as pessoas pregam, que é espíritos desencarnados, deitados numa nuvem, tocando harpa, não tem nada a ver. Isso é fantasioso e isso é mais uma investida de Satanás
para que a gente não queira ir para a eternidade. A eternidade nós vamos comer, nós vamos plantar, não vai ter desigualdade social. Veja que aqui cada um edifica a sua casa, cada um planta a sua vinha, não haverá violência, os animais não serão carnívoros, o boi vai apacentar junto com o leão, a ovelha com o lobo, serão vegetarianos, nós vamos poder caminhar com os animais, eles não serão agressivos, vai ser de fato um mundo de paz. Mas para a gente encerrar, eu só queria lembrar aqui uma questão. Quando eu fazia faculdade, uma amiga minha dizia assim: você fala tanto assim com essa certeza que existe realmente a eternidade. Ela olhou para mim e fez: Michele, me diga uma coisa, tu acredita mesmo nisso? Aí eu digo: acredito. É o que motiva a minha fé, é o que faz eu continuar todo esse tempo aqui. É ter a certeza que vai ser um lugar maravilhoso. Nós vamos poder viajar pelos planetas, nós vamos conhecer toda a criação, vai ser um lugar onde nós não vamos nos cansar, vamos viver felizes pelos séculos dos séculos. E ela diz: eu não consigo acreditar. Aí ela perguntou a mim, disse: me diga uma coisa, e se de fato eu tiver certo e você tiver errado, e se não existir a vida eterna? Aí eu me lembrei de uma resposta do mesmo livro que eu falei ontem, como Jesus tratava as pessoas, que o pastor Morris Wendel disse, e eu dei a mesma resposta a ela. Seria até bom, né, se ela estivesse aqui me ouvindo agora. Eu disse a ela assim: então vamos fazer o seguinte, eu creio, eu tenho 50% de chance de estar certa, que existe sim uma vida eterna. E você não crê, você também tem 50% de chance também de estar certa, porque enfim, a gente nunca viu Cristo, a gente... É tudo pela fé mesmo que a gente crê. A gente nunca viu nada disso. É uma questão de fé. Então, você também pode estar certa. Agora eu vou perguntar a você. Você concorda que nós duas um dia vamos morrer? Ela disse sim. Eu digo: pois é. Quando a gente morrer, se tudo isso aqui que eu estou falando para vocês não for verdade, for uma ilusão, certo? A Bíblia foi uma ilusão, essa vida eterna foi uma ilusão, você não perdeu nada, concorda? Ela disse: concordo. Eu digo: nem eu. Também não perdi nada. Eu creio, mas não existe, não perdi nada. Agora, se eu tiver certo, e se tudo isso aqui for verdade, aí sabe o que aconteceu? Eu ganhei tudo, e você perdeu tudo. Então, vale a pena crer. Antes da gente ler o último verso dessa noite, eu estava vendo isso aqui, eu queria comentar com vocês, eu não sei se tem a imagem do universo, tem? Esses meninos são maravilhosos. Eles vão colocar aqui uma imagem, eu vou dar uma lida aqui bem rapidinho nisso aqui, olha. O apóstolo Paulo, ele foi até o terceiro céu. O terceiro céu é onde está o trono de Deus, o segundo céu é o céu sideral. Olha o que diz aqui: o céu sideral é o céu dos astros e das constelações. A Via Láctea possui mais de 100 bilhões de estrelas. Há mais de 100 bilhões de galáxias. Onde estão os planetas? Júpiter, por exemplo, ele tem 11 luas e é 1431 vezes maior do que a Terra. O planeta Saturno, ele tem 9 luas e 900 vezes maior do que a Terra. Alfa Centauro é a estrela mais próxima. Ela está a 4 anos-luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. A luz de Sírio é 63 vezes mais forte do que a luz do Sol. Será que pode existir algum astrônomo ateu? Será que tudo isso é o acaso? Será que toda essa grandiosidade do universo não existe um Deus? E se existe um Deus, ele conseguiu criar tudo isso? Imagine a eternidade. Imagine o que é que não nos espera. Olho nenhum viu, ouvido nenhum jamais ouviu, nem penetrou
jamais na mente humana o que Deus preparou para aqueles que o amam. Estamos sofrendo? Estamos. Estamos à beira do desespero? Podemos estar. Mas também nós podemos estar cheios de esperanças, porque a guerra vai acabar, a paz vai reinar, e o mundo que Deus preparou nunca passou nem nos nossos melhores sonhos. Vai valer a pena estar lá. Eu quero encerrar apenas com esse verso aqui, Apocalipse. Nós iremos para Apocalipse capítulo 22 e o verso 10. E nós iremos então fazer o nosso encerramento. O anjo disse assim a João: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Que tempo é esse que está próximo? O tempo da nossa libertação, meus amados. As coisas estão ruins porque elas vão melhorar. Mas não vai melhorar aqui nessa terra não, vai melhorar na eternidade. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. O tempo já está próximo. Sim, está muito próximo. E para aqueles que infelizmente hoje estão dando o seu último suspiro de vida, o tempo chegou hoje. E nós não sabemos quando é que o tempo vai chegar para nós. Ele pode chegar ainda hoje. Ele pode chegar essa semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Pode ser que ele chegue quando Jesus voltar. Quem sabe, né? A gente não está vivo. Sabe qual é o mais importante? É estarmos prontos para ir para a eternidade. Amados, o céu vai ser muito melhor do que tudo isso. O céu vai ser melhor do que qualquer carnaval. O céu vai ser melhor do que o pecado. O céu vai ser melhor do que tudo. Para você estar lá, você precisa crer. Você precisa se entregar. Você precisa se preparar. É esse seu desejo? Você quer se preparar para ir para a eternidade? Eu também quero. Ela é de graça. Ela é sua. Ela é minha. Jesus conquistou esse direito através da cruz. Se esse for o teu desejo, toma a tua decisão enquanto os meninos cantam e coloque assim, lá na hashtag, coloque assim: eu quero ir. E tenha certeza que Deus te ajudará a estar lá. Que Deus nos abençoe. Ele vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro. Face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando e adorando, louvando na Nova Jerusalém. Vem me
receber o lindo tesouro face a face, o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando e adorando, louvando na nova Jerusalém. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro face a face, o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Amém. Santo, santo, santo Deus Todo-Poderoso, obrigada porque através dessa mensagem o Senhor trouxe restauração à nossa vida. O Senhor trouxe restauração às nossas esperanças perdidas. O Senhor trouxe restauração às nossas desilusões, os nossos sonhos perdidos. E agora hoje, Senhor, nós podemos dormir em paz, sonhando com a vida eterna. Que seja logo, que seja breve e que nós possamos estar lá. Pelo poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor.